Oi, gente. Tem um bom tempo que eu não faço um vídeo sobre Nando Moura. E os motivos para isso são meio que óbvios, não é? Tem acontecido coisas de muito mais relevância no Brasil atualmente para eu me dedicar ao que o Nando Moura fala, embora ele tenha milhões de seguidores. Mas recentemente ele fez um vídeo em que ele comentou sobre a questão tributária no Brasil e, obviamente que sem querer, deu argumentos para críticas poderosas ao capitalismo brasileiro que são muito interessantes e que seriam interessantes que os seguidores dele, do Nando Moura, é, refletissem sobre isso. Inclusive peço aos meus seguidores que levem esse vídeo, os comentários desse vídeo do Nando Moura, para que eles tenham a oportunidade de assistir e refletir sobre um ponto de vista um pouco diferente que eles talvez não estejam muito acostumados. O vídeo do Nando Moura que eu assisti, e eu não assisto há muito tempo um vídeo dele, tratava da aquisição da Bethesda pela Microsoft. Ou seja, a Microsoft comprou a Bethesda por 7,5 bilhões de dólares. Bethesda faz uma variedade grande de videogames e a Microsoft, querendo aprimorar sua divisão de videogames, fez um negócio bilionário. Só para ter uma perspectiva, Guerra nas Estrelas custou para a Disney 4 bilhões de dólares. Aí o Nando Moura faz uma série de observações sobre essa aquisição, que a gente não vai abordar aqui, porque o que interessa a gente é que quando ele começou a discutir o preço do Xbox Series S e o fato de que no Brasil produtos importados têm a incidência muito grande de impostos, ele lá para as tantas disse o seguinte: a tributação é muito alta e por isso nós estamos escravos do sistema. Ele usou a palavra escravidão. Estamos escravos desse sistema que está aí, porque nós pagamos muitos impostos a esse sistema. E é óbvio que Nando Moura estava se referindo à ideia de que o brasileiro, ao pagar muitos impostos, acaba trabalhando para o Estado. Ou seja, trabalhando não diretamente, mas através do pagamento de impostos, ao pagar muitos impostos. Né? E realmente a tributação no consumo no Brasil, ela é altíssima, muito alta mesmo. Mas o que talvez Nando Moura não saiba, e aí é uma coisa muito interessante, é que historicamente quem implantou esse tipo de tributação regressiva na história do Brasil não foi a esquerda, Nando Moura. A tributação ela é regressiva há muito, muito, muito tempo. Aliás, a tributação durante praticamente toda a nossa história republicana, não é? Ela foi regressiva. Mesmo durante os períodos autoritários, ela foi regressiva. Ela foi uma tributação que incide mais sobre o consumo e menos sobre a renda. Mais na produção e menos no patrimônio ou nos lucros das grandes empresas. Menos no patrimônio e menos ainda no lucro das grandes empresas, mas incide fortemente no consumo e quando não tem progressividade na renda. Pois bem, quando ele diz que nós somos escravos desse sistema, ele tem razão, mas nossa escravidão é em relação ao capitalismo brasileiro. Eu acho que vai ser uma novidade para muita gente que não acompanha o canal, ou que talvez não tenha conhecimento disso, mas durante os governos petistas, que eu sou crítico, tenho várias críticas aos governos petistas, mas tenho que levantar alguns méritos também, várias propostas do campo da esquerda foram apresentadas para a reforma da tributação brasileira. E elas tinham como característica a diminuição dos impostos no consumo, o que tornaria, por exemplo, Nando Moura, o Xbox Series X e o Xbox Series S, dois videogames que você estava tratando no vídeo, se tornariam muito mais baratos, não é? Diminuiria a tributação no consumo e aumentaria a tributação na renda de forma progressiva, no patrimônio, aumentando, por exemplo, a progressividade na herança e em alguns outros impostos, e especialmente tributaria a renda dos grandes executivos e das grandes corporações via dividendos e via
tributando dividendos e tributando também os lucros dos bancos e tudo mais. Ou seja, a proposta tradicionalmente de esquerda em relação à tributação é uma proposta que diminui os tributos no consumo e que aumenta, que desloca esse peso tributário justamente nos mais ricos, em gente como você, Nando Moura, que tem bastante dinheiro. Então, a ironia é que os escravos do sistema do capitalismo brasileiro, que o Brasil é um país capitalista, de capitalismo periférico, dependente e com a tributação altamente regressiva, os escravos são os trabalhadores e os mais pobres. São eles que pagam a conta do Estado. Eles é que sustentam o Estado brasileiro. Enquanto isso, os super ricos, os ricos, as classes dominantes que fizeram esse desenho tributário não são prejudicadas por ele. Lógico, foram elas que desenharam a tributação dessa forma. Se você pegar os períodos históricos do Brasil, o Brasil foi governado por governo de direita praticamente quase toda a sua história. Você pode dizer que tem alguma coisa trabalhista durante o varguismo, um pouco, e você pode dizer também de João Goulart, um pequeno período, um pouquinho em algumas políticas do Juscelino Kubitschek e em algumas políticas focalizadas dos governos Lula. O resto, dos governos petistas. O resto da história do Brasil, de forma absolutamente predominante, do século XX, falando do século XX especialmente, foram governos de direita, conservadores, e foram eles que desenharam a tributação da forma como nós temos. Essa tributação altamente regressiva é um desenho e é uma coisa que foi operada e construída pelas elites, pelas classes dominantes. E o que Nando Moura não percebe ou não compreende é que ao dizer que a população está escrava, sim, ela está escrava desse sistema, desse capitalismo, e para se libertar, começar a se libertar dele, precisa defender justiça tributária, que envolveria tributar mais gente como você, Nando Moura. Tributar mais o seu patrimônio, tributar mais a sua renda e tributar menos o consumo. É verdade que videogame não seria exatamente a prioridade, porque é um produto de luxo, mas você tributando menos o consumo dos itens essenciais seria o início, e a tributação do consumo deveria reduzir em todos os itens, até mesmo nos itens de lazer, embora eles não seriam a prioridade para a diminuição mais forte da tributação no consumo. E essa diminuição da tributação do consumo estimularia o consumo e, por isso, seria um capitalismo caminhando para o modelo que está na nossa Constituição, que é o modelo de Estado de bem-estar social. Ora, historicamente, quais foram os partidos e organizações que defenderam o Estado de bem-estar social? Ou seja, progressividade tributária e o Estado garantindo direitos sociais como saúde, educação, segurança, políticas sociais de primeiro emprego. Quais foram os movimentos historicamente que defenderam isso? Foram os partidos social-democratas, os partidos trabalhistas, os partidos ligados que defendiam a classe trabalhadora, partidos de natureza de esquerda. É óbvio que ele não percebeu, mas ele deu um excelente argumento para as pessoas dizerem: realmente estamos escravos desse sistema capitalista com tributação altamente regressiva, que é injusto, e devemos defender uma reforma tributária muito radical, que coloque o peso da tributação nos mais ricos, que coloque o peso da tributação nos lucros dos bancos, que coloque o peso da tributação nos dividendos empresariais distribuídos para os multibilionários e milionários do Brasil, que inclui o Nando Moura. Nos milionários, né? Não bilionários, só milionário. Mas enfim. É muito, muito interessante perceber que Nando Moura, de forma completamente acidental, deu um argumento excelente para que os seus inscritos, que em sua imensa maioria não fazem parte da elite, não fazem parte da classe dominante que desenhou essa tributação e que são, de fato, prejudicados por uma tributação radicalmente regressiva, percebessem
que eles estão, ao reconhecer essa escravidão diante do Estado, tem que defender um outro Estado. Um Estado que tribute menos no consumo, menos para os mais pobres, menos na classe trabalhadora e mais nos mais ricos, mais no lucro dos bancos, mais nos dividendos empresariais, que sejam eles, os mais ricos e as grandes corporações, que financiem, porque são os maiores beneficiados, financiem o SUS, financiem uma educação de qualidade, financiem isso. E que uma sociedade com tributação menor no consumo é uma sociedade que vai consumir mais. É uma sociedade que vai gerar mais emprego. É uma sociedade que vai gerar mais negócio. Fazer uma tributação menor no consumo e mais nos mais ricos estimula a economia, estimula negócio. Imagine se tivesse uma renda de cidadania para todos os brasileiros. Quanto mais de consumo existiria no mercadinho, nas lojinhas, nos shoppings. E esse consumo a mais iria reverter em impostos, que parte iria simplesmente voltar, as pessoas teriam acesso às coisas e mais gente teria que ser contratada, a indústria teria que produzir mais. Enfim, você teria benefícios gigantescos. Por isso que reduzir tributação sobre o consumo e ter renda universal de cidadania são políticas que beneficiariam o nosso capitalismo e que transformariam ele mais na direção de um estado de bem-estar social, que, como vocês sabem aqui no canal, eu considero apenas como um ponto de partida, né? Eu acho que o ponto de chegada nós temos que ser muito mais ambiciosos, nós temos que pensar em transformar a sociedade em uma outra direção, na direção de uma sociedade mais democrática, inclusive no espaço de trabalho, e uma sociedade que enfrente os desafios ambientais e outros desafios que nós vamos ter. E já temos, na verdade. Enfim, é interessante perceber que de forma completamente não intencional o Nando Moura fez isso. E eu queria trazer para vocês essa reflexão. E talvez fazer os seguidores dele perceberem que achar que por serem escravos do sistema eles estão defendendo o capitalismo é um grande equívoco. É o próprio capitalismo brasileiro que escraviza eles. E que a forma do capitalismo brasileiro que é uma forma de tributação altamente regressiva. Né? Enfim. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.